Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem está aqui no ar para você de qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora, pode nos acompanhar. Estamos aqui, primeiro ano, para vocês, noite de matemática. Eu sei que é uma noite muito querida por alguns e temida por outros, mas nós estamos aqui para você não ter mais medo da matemática, que é uma ciência linda e maravilhosa. Não é isso, professor? Olha, o professor está aqui preparadinho. Lembrando que hoje é uma aula só assim, vai diretão com o professor Rubens. Fez a lista de exercício? Lembrando que nós estamos abrindo as listas, né? Temos que abrir as listas às 19 horas da data de hoje para a próxima semana, que é Ciências da Natureza, Química, Física e Biologia. Tá preparadinho então? Sem mais demoras, primeiro ano, senta aí, pega a pipoca, pega a água, pega o chá, pega a lista, a família do seu ladinho ali para aprender mais ainda e para cá virá ele, professor Rubens. Rodou a vinheta, é contigo. Seja muito bem-vindo para mais uma aula de matemática aqui do Chave do Enem. Esse é o nosso momento descontraído que a gente tem de verificar como você foi no simulado, se você ficou dúvida com alguma coisa. Esse é o momento especial que você tem de tirar todas as suas dúvidas. Nós temos uma regra clara aqui na nossa aula, você não pode sair daqui com dúvida, então prepara aí teu caderno, prepara aí teu simulado, prepara tua água, prepara teu lanche, tua maçã, tua comida, deixa tudo bem posto aí, bem perto de você, que a gente vai começar a nossa jornada juntos. Tá preparado? Gostou do simulado? Vamos para mais uma? 1, 2, 3. Vamos para o nosso primeiro simulado aqui desse nosso bimestre, né? Segundo bimestre já chegando aí do nosso ano de 2024. E agora a gente vai trabalhar algumas coisas bem legais. Nesse nossa terceira aula aqui de matemática, nós vamos trabalhar com dois assuntos bem interessantes. O primeiro deles é a parte de função. A gente vai retomar um pouco aquela ideia de função, só que agora focado na função afim, que seria a parte ali do função do primeiro grau. E nós vamos entrar um pouco na parte de estatística, na parte de moda, mediana e média aritmética, perfeito? Nós também vamos ter um pouco dessa parte de mediana, de estatística, mediana, moda, aritmética, também na nossa próxima aula, nossa quarta aula do Chave do Enem de matemática, tá? Então teremos um pouco disso aqui agora de estatística nesse finalzinho, nas partes finais, e teremos também no próximo simulado bem mais aprofundado nesse sentido, tá? Preparou tua água aí? Bebe ela um pouco, se prepara, respira que nós vamos começar para a primeira. Já está na tela a primeira pergunta, vem lá do Cefet de Minas Gerais. Você que é mineiro aí, digita para nós aí o que você achou dessa questão. Você que aí também é do norte, do nordeste, do centro-oeste do nosso Brasil e o nosso querido, nosso povo aí do sul, forte abraço para vocês. Manda para nós aí qual foi a alternativa que você marcou nessa primeira questão, ok? Vamos lá? Preparado? Vamos para a leitura. O motorista de táxi cobra para cada corrida uma taxa fixa de R$ 5,00 e mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. Então perceba comigo o seguinte, esse valor de R$ 5,00 ele é fixo, não vai alterar, não vai mudar, perfeito? Nós temos aqui R$ 2,00 que vai ser por quilômetro rodado. Então a cada quilômetro você vai multiplicar por R$ 2,00. O valor total arrecadado, que ele vai chamar de R, num dia é a função da quantidade total de quilômetros percorridos e calculado por meio da função R de x igual a x mais b. Essa nossa querida função, essa característica ax mais b, é ela, nossa linda e bela função do primeiro grau. Ela que a gente trabalha muito bem e sabemos já conhecemos ela muito bem. Vamos lá. Em que A é o preço cobrado por quilômetro e B é a soma de todas as faixas recebidas no dia. Todas as fichas recebidas no dia. Presta atenção aqui, querido jovem. Nossa constante A ali, ela é o preço cobrado por quilômetro, tá? E nós já conhecemos ele. Ele está lá em cima. É o preço que vai ficar variando. E nós temos também o valor fixo B, que ele nos diz que é todas as taxas recebidas naquele dia. Se em um dia o taxista realizou 10 corridas e arrecadou R$ 410, então a média de quilômetros rodados por corrida foi de quanto? De quanto, professor? Qual vai ser a nossa estratégia aqui? Primeiro passo,
nós vamos identificar qual é essa função R de x. Ele nos trouxe na forma geral, na forma genérica, AX mais B. A gente vai desmistificar essa parte, entender quem é o AX, entender quem é o B. Após nós entendermos quem é a lei de formação dessa nossa função R de x, nós vamos identificar qual é o valor de x para 10 corridas, ok? E aí depois disso nós vamos fazer a nossa média ali, pegando o valor que nós descobrimos e dividindo por 10, que foi o total de corridas realizadas. Entendeu, querido jovem? Vamos nessa, bora para a prática? Simbora! Então, nosso primeiro passo é encontrando os coeficientes, os valores desses coeficientes. Nós sabemos que A é o preço que vai ficar junto com o quilômetro rodado, aquele que variar. Então, nesse caso, o nosso A só pode ser 2, perfeito? Já que ele disse que R$2 ele vai variando por quilômetro rodado. Então, nosso A é o 2. E o B, professor? O B vai ser 5, que é a taxa fixa, e você vai multiplicar pela quantidade de corridas. Lembre-se que ele falou que o B é a soma de todas as taxas recebidas, ok? Dessas taxas fixas recebidas. Então, 10 vezes 5 nos fornece 50. O que é que a gente tem mais? Já conhecendo A, já conhecendo B, agora a gente coloca lá na nossa função R de x. Então, nós vamos ficar com R de x igual a 2x mais 50. Tranquilo. A questão nos forneceu e disse que depois de 10 corridas, a gente arrecadou o valor quantitativo de R$410. Então, o que é que nós vamos ter? No lugar do R de x ali, você vai colocar 410. Então, 410 vai ser igual a 2x mais 50. O que mais que nós temos, professor? Nós vamos pegar aquele 50 que está somando e nós vamos passar lá para o primeiro membro. Quando a gente passa, nós bem sabemos que ele vai com o sinal contrário, nesse caso, subtraindo. 410 menos 50, 360. Isso é igual a 2 vezes x. X, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 360 dividido por 2 nos dá x igual a 180 km percorrido. Aí ele deseja saber, então, a média de quilômetros rodados por corrida foi quanto que ele rodou por cada corrida realizada. Você vai pegar esse 180 que você descobriu, que é o total que ele andou, e vai dividir por 10, chegando na nossa querida média. Essa média vai ser 180 dividido por 10, nos dá exatamente 18 quilômetros. Aí você vai e marca feliz da vida, letra C, C de casa. Beleza, meu querido jovem? Conseguiu compreender essa questão? Uma questão molezinha, bastava você simplesmente, inicialmente, colocar a função, escrever a lei que vai gerar toda essa modelagem desse cálculo. Depois que você faz isso, você vai colocar no lugar do R de x ali, o total que ele conseguiu de reais, 410, e você encontra quantos quilômetros ele rodou ao total. Achando o total de quilômetros rodados, divide pela média de 10 corridas que ele fez. Muito bom! Vamos para mais uma? Essa aí do Enem 2012. Pausa para a sua água, pega a tua água aí, dá uma respirada, verifica para nós. Eita, já veio com spoiler essa? Já veio com spoiler, agora já é tarde. Todo mundo já sabe que é a letra B. Mas verifica se você marcou a letra B aí, rapidinho. Beleza, vamos lá. Dado o grande spoiler da noite, nós vamos ver como é que chega então na letra B, na resolução questão de número 11, né? Resolução 11. Como é que a gente chega nisso, professor? É exatamente isso que a gente vai nos focar agora nessa questão. Vamos ler comigo? Enem 2012 diz assim: as curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de ofertas e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações. E ele vai te dar duas funções afins, duas equações do primeiro grau. Q de O, que seria a oferta, né? Quantidade de oferta, é menos 20 mais 4P, claramente uma função do primeiro grau, você tem ali uma variável dependente nesse caso Q de O, que depende inteiramente do valor de P para ter uma solução,
E embaixo ele vai te dar a Q de D, que é a quantidade da demanda, que é 46 menos 2P. Em que Q de O é a quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. Veja, você tem duas funções, todas do primeiro grau, ou seja, são funções afins, onde você trabalha com a variável que depende, nesse caso é a Q de O e QD, que depende da variável independente P, nesse caso que é o valor do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram um preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando Q de O e Q de QD se igualam. Então aí mora o segredo da questão. Aí mora a grande chave, o grande código que eu vou desbloquear da sua mente agora. Não sou coach, mas vou desbloquear. Ele se encontra aqui. Q de O e QD se igualam. Para essa situação descrita, qual é o valor do preço? Molezinha, pessoal. O que ele quer aqui? Ele quer que você pegue a primeira equação, iguale com a segunda e ache o valor de P para que isso ocorra, para que todas as duas sejam iguais, no ponto que elas vão estarem iguais. Como é que a gente faz isso, professor? Você escreve primeiro a sua função. Menos 20 mais 4P, que seria a função QO, é igual a QD, 46 menos 2P. Aí é fácil demais, é só ir passando para os outros lados e sendo felizes, fazendo reajuste algébrico. Vamos lá. Você vai passar para um lado todo aquele que tem P e tudo aquilo que não tem P, você vai mandar para o outro membro. Então você tem 4P mais 2P igual 46 mais 20. Lembre-se que quando você vai passando para o outro lado, você tem que mudar a operação, o sinal da operação, né? Você está somando, vai subtraindo. Se está subtraindo, vai somando. Beleza. Dito isso, 4P mais 2P nos fornece 6P, 46 mais 20, obviamente, é 64. Aquele 6 vai passar dividindo e nós vamos ficar com P igual a 46 mais 20, 64, 66 sobre 6 igual a 11. Ali tem um errozinho de escrita, possivelmente naquela parte ali. Deixa eu verificar. Vamos verificar aqui. 66 sobre 20, tal, ok. Tem um erro ali de escrita porque ficaria exatamente quem? 2P vai passar somando, vai ficar 4P, 6P, ok. 46 mais 20 nos forneceria exatamente 66. É um erro de escrita mesmo ali. 46 mais 20 é 66 e não 64. Então a gente digitou correto, só na penúltima linha que está errado. 66 dividido por 6, obviamente é 11, ok? Então o erro está ali de digitação nessa linha aqui que diz que 6P é igual a 64. Aqui é igual a 66, porque 46 mais 20 é 66. Beleza, meu povo? Então dividindo aí a gente encontra o valor de 11. Esse é o ponto P, o valor do produto, né, a quantidade que você vai ter a oferta e a demanda no mesmo ponto, mesmo valor, né, igual, que é o valor de 11, tá bem? Belezinha? Vamos para mais uma, a nossa terceira pergunta. Também lá do Enem, o Enem de 2021. Esse assunto de funções, ele cai bastante no Enem, então eu peço que você esteja aqui comigo, foca aqui comigo, nas resoluções, na dúvida que você tiver, vai digitando para nós, para que a gente possa compreender como está sendo esse momento aí para você. Fala pra gente aí nesse momento agora qual é a alternativa, voltou? Qual é a alternativa que você marcou para essa questão? Dá um bugzinho aqui, deixa eu ver se voltou, foi de novo. E a gente tem aqui o L de X, já dando spoiler de novo, acho que aconteceu algum problema aqui na hora de configurar, deve ter desconfigurado alguma coisa que está mostrando as soluções, mas vamos com calma e vamos verificar. Quem marcou letra B aí, parabéns, você que acertou. Quem marcou outra letra, errou e vamos entender por que é a letra B. Vamos lá, Enem 2021. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produto associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado.
e vendia R$50 por cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos e que todas as sacas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X, no caso seria as sacas vendidas, obtida por esse produtor nesse ano? Como é que nós vamos verificar essa questão? O primeiro passo é a gente querer montar a nossa linda função, a nossa lei que determina a função L de X. A gente precisa encontrar quem é o valor fixo e precisa encontrar quem é o valor variável. Beleza? Vamos primeiro para o valor fixo, aquele valor que não vai se alterar, tá? Ele disse para nós que o custo dela era exatamente 1.200. Porém, ele vendeu 10 sacas. Ele quer saber para as 10 sacas. 1.200 vezes 10, que nos fornece 12.000. Perfeito? Vamos lá. Quanto que ele vai vender? Ele vai vender 50 vezes X. X é a quantidade de sacas. Ele vai vender uma determinada X quantidade de sacas de 60 quilos. Nós não sabemos. Mas sabemos que ele vai ser multiplicado por 50, ok? Que é o valor que ele vai vender cada uma das sacas. Perfeito. Mas o que é lucro, Rubens? Lucro é venda menos o custo. A gente já tem o valor da venda. É 50x. É o valor que cada saca vale. E a gente já tem o valor do custo. É 12.000. Que é justamente esse valor que não vai se alterar em relação às 10 sacas. Então, observe comigo que nós temos agora o valor fixado, que é 1.200, 12.000, perdão. E nós vamos ter agora 50x, que é a venda, que está variando. 50 varia de acordo com a quantidade de sacas que você vai ter. E a partir da ideia de lucro, que é venda menos custo, a gente consegue montar a nossa função do primeiro grau. Nesse caso, nossa função afim, ou primeiro grau, como você queira chamar. Nesse caso, a nossa função ela vai ter a característica igual a L de x é igual a 50x menos 12.000. Sendo assim, a nossa linda e bela letra B, B de bola. Ok? Tudo bem nessa questão? Tranquila, molezinha? Deu para pegar a ideia? Era só fazer uns reajustes ali aqui e saber, a ideia principal era saber o que era lucro. Lucro é a venda menos o custo. Muito bem, vamos para a nossa próxima questão. Essa é do Enem 2018 e não veio com spoiler, ainda bem, agora deu certo. Ela está sem spoiler. Eu quero que você pegue a tua apostila aí agora, dá uma olhada nela aí, verifique o que é que você marcou nessa alternativa. Essa questão algumas pessoas devem ter dificuldade, principalmente por se tratar de uma questão que trabalha com coeficiente linear, angular e coeficiente linear. E principalmente porque trabalha com o estudo e a análise do gráfico. Muita gente tem uma certa dificuldade em analisar os gráficos. Então eu preciso que vocês foquem bastante agora nessa resolução e nessa análise que nós vamos fazer. Perfeito? Pega a tua apostila e verifique o que é que você marcou, como você fez. Me diz aí no chat qual foi a letra que você marcou e por que você marcou, tá? Enquanto isso, nós temos aquela velha e boa pausa para a água. Muito bem. Respirou? Pegou teu simulado aí? Pegou tua resolução? Já deu para verificar? Vamos comigo, confira comigo essa questão de um Enem de 2018. Diz assim: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, o eixo vertical, aquele que está em cima. E a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, que é o eixo horizontal. E aí nós temos esse gráfico, a gente claramente percebe que ele é uma função afim, ou uma equação de primeiro grau, como você queira chamar, né? Lembrando que existe uma pequena diferença entre equação e função. Na equação você tem variáveis, você tem incógnitas,
e na função você tem variáveis, termos que vão variar, perfeito? Agora, retomando aqui nossa leitura, observe comigo o seguinte, nós temos aqui um gráfico que ele está decrescendo, ele começa lá em cima e ele vai descendo, tá? Em relação aos pontos, né? Em relação a esses pontos aqui. O que a gente conclui só analisando esse gráfico? Primeiro ponto, ele é uma função afim, então ele vai ser da forma ax mais b. Segundo ponto, esse cara tem um coeficiente angular exatamente negativo, porque ele é uma função decrescente, perfeito? Então só dessas duas informações, a gente já consegue avaliar, por exemplo, as alternativas. Não pode ser a alternativa E, por exemplo, já que ali o nosso coeficiente angular ele vai ser positivo. Para essa questão, o coeficiente angular precisa ser negativo, já que é uma função decrescente. Continuando a pergunta, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é qual? É de qual? Nada mais é do que descobrir quem é a nossa linda e bela lei de formação, tá? Então vamos para os passos. Nós já sabemos que essa função é uma função do tipo ax mais b. Nós precisamos descobrir quem é o termo que vai estar fixado, termo b, e o termo que vai estar, o coeficiente que vai estar variando junto com o x ali, que ele vai estar, né, um coeficiente angular. Quem vai ser o nosso coeficiente b? Lembre, meus queridos e amados alunos, que o coeficiente linear, ou o número de b ali, para a função de ax mais b, ele é justamente onde a reta vai tocar no eixo do y. Nesse caso, a reta toca no eixo y, se você verificar, lá no 50. Então, nosso b só pode ser 50. Achamos quem é o nosso coeficiente linear. Já podemos descartar, por exemplo, a alternativa C, a alternativa E e a alternativa A. Todas ali têm como valor prefixado 500, o que não pode acontecer, tá bom? Vamos lá. A gente sabe que esse cara é negativo, como já vimos, porque ele é uma função decrescente. E a gente precisa agora determinar quem são o nosso coeficiente angular. Como é que eu vou fazer, professor? Coeficiente angular, basta você pegar dois caras. Opa, deixa eu só ir um pouquinho mais para cá. Aqui, agora vai. Basta você pegar dois caras. Você vai pegar um cara, os pontos de y, e dois caras de x. Como assim, professor? Pegue o ponto que ela toca na reta do y, que é 0 em x e 50 no y, e pegue o ponto onde a reta toca no eixo do x, que é 500 em x, 0 no y. Você vai pegar esses dois valores e vai colocar na fórmula ali, lá do nosso coeficiente angular, que é justamente variação do y dividido pela variação do x, tá? 50 menos 0 vai ficar 50, menos 50, perdão, 0 menos 500 vai ficar menos 500. Então, 50 sobre menos 500, que é a mesma coisa que menos 50 sobre 500. É a mesma coisa. Se você cancelar ali os dois zeros, vai ficar 5 dividido por 50, que é a mesma coisa que menos 1 décimo, tá? Então, observe que o nosso coeficiente angular é exatamente menos 1 décimo. É esse cara aqui que é o coeficiente angular. Então, analisando as nossas alternativas para cá, qual é a única alternativa que vai ter essa resposta? Obviamente que é y igual a menos x sobre 10 mais 50. Como assim menos x, professor? Nosso coeficiente angular é menos 1 décimo, perfeito? Se eu pego esse cara e multiplico por x, eu vou ficar menos 1 vezes x, menos x sobre 10 mais 50, que é o valor prefixado. Dessa forma, nós marcamos aí a nossa letra B, B de bola. Beleza, meus amigos? Beleza, meus jovens? Tranquilo? Questão legal, bem bacana, fácil de resolver. Basta fazer uma pequena análise ali no gráfico e compreender as ideias de decrescimento de função, ponto de coeficiente linear e como encontrar o coeficiente angular pela variação do y pelo x. Perfeito? Vamos para mais uma? Mais uma da nossa noite. Vai lendo aí, vai verificando. Vamos para mais uma questão da gente aqui, para que nós possamos verificar essa nossa resolução. Enem 2012, vamos lá. Nos shopping centers, costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão que são descontados por período de uso dos jogos.
Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe certo número de tickets para trocar por produtos da loja, dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$3, ok? Lembre-se disso, R$3. E que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Perfeito. Para uma criança que recebe 20 tickets por tempo de jogo, o valor em reais gastos em créditos para obter essa quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é de quanto, professor? Bem simples. Vamos lá. Pega teu material, pega a tua resolução e vamos resolver essa conosco. Qual é o primeiro passo, professor? Vamos para as informações. Ele disse que a quantidade para se ter uma bicicleta é exatamente 9.200 tickets. E ele nos fornece também que 20 tickets eu consigo por cada tempo que eu utilizo lá no nosso joguinho, tá? Por tempo de jogo. O que mais que a gente tem? A gente tem o seguinte, então. Um tempo de jogo equivale a 20 tickets. Quanto tempo X eu vou conseguir para obter 9.200 tickets? Essa é uma pergunta a ser feita. Você vai utilizar a regra de 3 para poder resolver essa questão. Como é que faz, professor? Bem simples. 1 multiplica o 920, você está multiplicando cruzado, ok? 1 vezes 9.200 vai dar 9.200, obviamente. 20 vezes x, 20x. Então nós vamos ter que x, que é a quantidade de tempo, vai ser 9.200 dividido por 20, que dá 460. Ok, beleza. Já sei quantas horas, quanto tempo ele vai precisar. 460. 460. Isso vai dar quanto em dinheiro, professor? Basta você pegar 460 e multiplicar por quanto custa para brincar por período, que é R$3. Então, 460 vezes 3, 1.380. Você vai lá e marca a nossa boa e velha letra D, a D de Deus, tá? Questão super tranquila, questão bem favorável, né? Bem de boa. Algumas reajustes ali, principalmente na parte da regra de 3. E a gente lembrar de fazer aquela multiplicação pelo princípio multiplicativo, que é você pegar o valor que vale um cara, que é R$3, e multiplicar pela quantidade de horas que você conseguiu. Nesse caso foi 460. Beleza? Bora para mais uma questão? Tá preparado? Vou dar uma pausa para você aí. Eu quero que você estique seus braços aí. Dá uma ajeitada no pescoço. Foca. Pega a tua maçã, aquela maçã que você deixou guardada ali no cantinho. Pega ela, morde ela. Comeu? Comeu a maçã? Metade dela pelo menos? Isso aí, muito bom. A galera tá comendo rápido hoje aí. Então, pega aquela maçã, dá uma respirada, pega a tua água, bebe aí. Vamos para mais uma questão bem legal. Vamos lá. Essa próxima questão, ela é referente também ainda na parte de funções, mas é mais voltada para a parte de proporcionalidade, ok? Lembra você que toda função também, toda função afim, ela tem aquela questão da proporcionalidade também, tá? E a gente pode trabalhar com duas grandezas, as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, bem? Então vamos para essa questão que é bem legal, e ela vai trabalhar conosco a parte de grandezas diretamente proporcionais. Vamos ler. Uma herança de 1.500.000, foi dividida entre os filhos de forma diretamente proporcional. Presta muita atenção nessa palavra aí. A idade de cada um deles. Sabendo que há 3 filhos com 14, 16 e 20 anos de idade. Podemos afirmar que o filho do meio, aquele que tem 16 anos, vai receber quanto, professor? Como é que a gente vai fazer isso? Bem simples, ó, presta atenção aqui. Nós temos aqui uma proporção. Ele pegou as idades dos filhos e diz o seguinte, o valor que eles recebem é proporcional à idade. Eu não sei quanto o mais novo vai receber, então vou chamar a quantia que ele recebe de x, perfeito? Eu sei então que x sobre 14 na proporção, já que é diretamente proporcional, é igual a um número k qualquer, perfeito? Se eu pegar a quantidade que ele vai receber, x,
dividir pela idade dele, vai me dar o valor K. Maravilha? Se eu pegar, já que é proporcional, se eu pegar o irmão, a quantidade do irmão Y e dividir por 16, eu também vou obter o mesmo K, porque é proporcional. Perfeito? Se eu pego a quantidade Z do cara lá que ele vai receber, a quantidade que ele recebe do mais velho, dividir por 20, que é a idade dele, também me dá K. Essa divisão é proporcional. Então, se eu pegar a quantidade do cara e dividir pela idade dele, sempre vou obter aquele mesmo valor. Tá bom? Foca nisso. E para que isso serve, professor? Como que isso vai nos ajudar? Bastante. Presta atenção aqui, ó. Se eu quero saber a quantidade que ele vai receber, olha o que eu vou fazer. Vou pegar x, que é a quantidade, divido pela idade dele. Isso vai ser igual a K, a um valor K qualquer. Eu vou pegar esse 14 que está dividindo e vou passar multiplicando. Então, a quantidade que ele vai receber é igual a 14 vezes K. Perfeito? De modo análogo, eu consigo fazer para Y. O do meio vai ser 16 vezes K, usando a mesma ideia ali do X. Usando a mesma ideia aqui do X. E o último irmão, mais velho, mesma ideia, vai ser 20 vezes K. O que a gente tem agora? A gente tem que, se eu pegar a quantidade que o mais novo recebeu, que é 14K, somar com a quantidade do irmão do meio, que é 16K, e somar com a do mais velho, que é 20K, isso tem que ser igual a quanto? A 1.500.000. Se eu somo as partes que foram divididas de forma proporcionais, se eu somo as partes, tem que ser igual a quanto? Igual ao total. Se eu pego uma pizza e divido em 4 partes, se eu somo as 4 partes, tem que dar uma pizza inteira. Tem que dar parte inteira. Perfeito? Dito isto, eu vou descobrir quanto equivale essa razão de proporcionalidade, que a gente chamou ela de K. Quanto equivale essa razão, professor? Porque descobrindo essa razão de proporcionalidade, eu consigo colocar ali no lugar do Y, que é o filho mais do meio, no lugar Y igual a 16K. Então, descobrindo esse valor de K, eu coloco ali no valor no Y, da função de Y, e eu descubro ali o valor do irmão do meio, tá? Quanto que ele recebeu. Vamos lá. Somando a galera que tem K, 16 mais 14 mais 20 dá 50K. E eu vou passar esse 50 agora, que está multiplicando e dividindo. 50 vai ser igual a 1.500.000 dividido por 50, que vai ser igual a 30.000 reais. Então, a constante de proporcionalidade para essa nossa proporção direta, ela é 30.000. Beleza, já sei quem é K. Então, o que é que eu vou fazer agora, professor? Só para finalizar. Eu vou pegar o valor que eu coloquei em função de K, que é a idade do irmão do meio, que é Y. Y é igual a 16, que é a idade dele, vezes a constante de proporcionalidade que a gente já achou, que é exatamente 30.000. 16 vezes 30.000 dá 480.000 reais. Ou seja, letra C, C de casa. Fechou? Querido jovem Padawan, conseguiu compreender? Tranquilo? Questão super legal, super bem fácil de se resolver. Bastava lembrar de duas coisas. Primeira, lembrar o que é uma proporção. Quando a gente trabalha com proporção, a gente vai ter um valor dividido se for direta, pela forma direta, e isso vai ser igual a um valorzinho K, que é a proporção. Toda divisão que você fez diretamente proporcional, no final ela vai te dar uma constante de proporcionalidade, que é justamente esse K que a gente está trabalhando. Tá bom? Beleza? Vamos para mais uma questão? Diz aí para mim, como é que está o seu simulado? Está acertando bem? Está indo bem no simulado? Não está legal? O que é que está acontecendo? Diz aí para nós aí. Quantas questões você acertou até agora? Quantas questões você errou? Diz aí para nós, para a gente poder ter esse feedback de vocês. Tá? Enquanto você manda aí teu feedback, a gente vai lá para a questão da FUNESP, uma questão bem bacana que também vai envolver a parte de grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Para uma prova de 150 candidatos, deveriam ser acomodados nas salas A, B, C e D de um colégio com capacidade para receber 60 na primeira, 50 na segunda, 40 na terceira, que é a C, e 30 na sala D de candidatos, respectivamente. A organização decidiu preencher inicialmente todos os lugares
da sala menor. Ou seja, a sala D, que é a sala menor, vai ser totalmente preenchida, 30 vagas, tá? E os candidatos restantes foram repartidos entre as demais salas de forma diretamente proporcional à capacidade de que cada uma tem. O número de lugares não ocupados na sala de maior capacidade foi igual a... O que a questão quer para nós aqui? Bem tranquilo aqui, bem de boa. Ela quer o número que não foi ocupado. Para eu saber o número de cadeiras que não foram ocupadas, eu preciso obrigatoriamente saber o número de cadeiras que estão ocupadas. Porque se eu pegar o total menos as que estão ocupadas, eu vou ter as não ocupadas. Ok? O que mais que a gente tem? Ele deixa bem específico que sala é essa. É a sala de maior capacidade. Nesse caso, a sala A, que tem 60, que tem capacidade para 60. Tá bom? Vamos lá para a nossa questão? Primeiro passo é saber quanto é que sobrou. Ele diz que a sala D, que tem 30 cadeiras, 30 lugares para ser ocupados, foi totalmente preenchido. Então, quanto que sobrou? Dos 150 candidatos, menos 30 que é da sala D, restou 120 lugares para ser ocupados entre as salas que restou ali. Tá? Nesse caso, o que é que a gente vai ter? Aplicando proporcionalidade. A quantidade de lugares em A sobre 60 é igual à quantidade de B sobre 50, C sobre 40, e isso tudo tem que ser igual a uma constante de proporcionalidade. Que constante é essa, professor? Constante K. Se eu pegar qualquer valor de A dividido por 60, vai ser igual ao valor de B dividido por 50, que vai ser igual ao valor de C dividido por 40. Daí que mora a ideia de proporção, tá? Então vamos lá comigo, usando aquela mesma ideia que a gente usou na questão anterior. A vai ser igual, A sobre 60 vai ser igual a K, então 60 vai passar multiplicando. Logo, a quantidade de A vai ser 60K. Vai ser a mesma ideia, a gente vai usar a mesma pegada ali. B, 50 vezes K e C, 40 vezes K. Nós sabemos que se eu somar a quantidade de A, a quantidade de B e a quantidade de C, tem que dar aquilo que sobrou, que foi 120. Mas quem é meu A? 60K. Quem é meu B? 50K. E meu C? 40K. Tudo isso igual a 120. 60 mais 40 dá 100. 100 mais 50, 150K igual a 120. Vou passar aquele 150 para lá e ele vai dividindo. K vai ser igual a 150 dividido por 120, que nos fornece 0,80 ou 0,8, tá? Que é a mesma coisa. Então, o que a gente tem, professor? A gente tem o seguinte, eu quero saber a quantidade de lugares que podem ser ocupados lá, tá? 60 vezes 0,8, que eu estou retomando ali para o A, vai ser igual a 48 lugares. Acabou aí, professor? Jamais, porque ele quer saber o lugar que não estão ocupados. Dos 60 lugares, 48 estão ocupados. A gente já conseguiu determinar isso. Então, quantos que não estão ocupados? 60, que é o total de A, menos o 48. 60 menos 48, obviamente, é 12. Nesse caso, você vai lá e marca de novo a letra C, C de casa. Vou dar um tempo para você dar um print na tela, caso você ficou com alguma dúvida. Então, 1, 2, 3, printa a tela. Printou? Beleza, show de bola. Essa é a nossa resolução. É assim que a gente consegue desmistificar essa nossa questão da FUNESP. Era uma questão que envolvia também a ideia de proporcionalidade e também a ideia de razão, a constante de proporcionalidade. Não esqueça dessa razão, ela é muito importante e vai servir para você resolver outras e mais questões, não só aqui do Chave, mas como em qualquer outro vestibular que você esteja realizando, tá bom? Beleza! Vamos lá para a parte agora de estatística, que a gente vai trabalhar com a parte ali de média, moda e mediana. Pausa para a nossa querida e boa water, água. Querido aluno, espero bastante que você esteja se divertindo aqui com o nosso simulado Chave do Enem. Espero que você esteja entendendo toda a resolução. Que o nosso maior objetivo aqui é capacitar você para realizar qualquer vestibular desse nosso querido e bom Brasil. Vamos lá! Enem 2019. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então ela vai te dar, domingo vendeu
250, segunda 208, terça 215, quarta-feira 251, quinta-feira 187, na sexta de novo 187 e no sábado ele vendeu 186. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas da semana. Pausa para a explicação. Ele não quer saber exatamente igual à média. Ele quer saber a mais perto da média, o que mais se aproxima, o que tem menor distância em relação à média, tá? O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi de quanto, professor? De quanto? Vamos lá. Vamos fazer a nossa média aqui. Basta você pegar a quantidade que nós temos de cada dia, somar e dividir pelo total de dias. Uma semana tem 7, então você vai pegar 250, vai somar até os 186 e dividir por 7. Ao realizar essa soma, você vai obter 1.484. Dividindo por 7, nos fornece 212. Então a nossa média, a nossa referência vai ser 212. Nós vamos ver aquilo que chega perto do 212, tá? O que tem a menor distância. Se a gente tomar como base a segunda-feira, a gente vai ver que a distância entre 212 a 208 é 4. Ok, tá perto. Mas observe o seguinte, se eu pego a terça-feira, a distância entre 215 até 212 é 3, então a distância é menor. Nesse caso, eu não posso pegar o 208, eu vou pegar o 215. 215 está mais perto de 212 do que 208 para 212, tá? Beleza? A distância entre esses números é menor no 215, é só de 3 unidades, tá? Então, nesse caso, a gente vai lá e marca a nossa boa e velha letra C de casa. Terça-feira vai ser o dia de referência dele, ele vai produzir 215 pães. Tranquilo, pessoal? Média, a ideia de média é bem tranquila. É você pegar a soma dos termos que você está trabalhando, dos seus dados, e dividir pela quantidade. Nesse caso, a quantidade de dias. Perfeito? Vamos só mais uma questão. Questão do Enem 2019. Vamos lá. Pausa aí para a nossa boa e velha água. Questão também do Enem 2019. E essas questões de estatísticas, elas são muito comuns. Você vai perceber que ela sempre vai cair algo do tipo de estatística, porque é uma área que abrange bastante e envolve não só a função, mas envolve também a ideia de interpretação de texto, interpretação gráfica. Então, com certeza, vai cair várias questões de estatística e de função lá no seu vestibular, tá? Então, foca nessas resoluções. Muito bem. Enem 2019, vamos para a nossa leitura. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e as suas respectivas alturas em metro. Então aqui você vai ter o nome dos caras, dos jogadores e as suas alturas. A mediana das alturas em metro desses jogadores é qual? Qual é a mediana deles? A ideia de mediana é muito clara. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer primeiro o rol. Para quem não lembra o que é rol, é você arrumar os dados. Os dados eles estão aleatórios e você vai arrumar de ordem ou na ordem crescente ou na ordem decrescente, tá? Nunca de forma aleatória, porque aleatória já está os dados. Então você vai agrupar os dados de forma organizada, crescente ou decrescente. De preferência, coloque na crescente que fica mais fácil, tá legal? Se o número de elementos que você está organizando, o número de dados que você organiza for ímpar, basta pegar o dado que está no meio. Você vai separar em duas partes iguais, o que tiver no meio vai ser a sua mediana. Professor, se os meus dados derem quantidade par, você vai fazer a média aritmética dos dois dados que ficam centrais. Perfeito? Os dois dados centrais, se soma, divide por 2, faz a média dos dois. Tá bom? Então vamos lá agrupar primeiro o nosso rol.
Quem vai ser o nosso hall? Observe que na tabela começa com 1,90 e já pula para 201. Não dá, isso não acontece, não pode acontecer isso. Você tem que deixar em ordem crescente ou decrescente, que é o famoso hall. Então a gente organiza direito aqui a nossa tabela e a gente fica com 1,84, 1,90, 1,90, 1,91, 1,92, 1,94, 1,98, 2,1, 2,3, 2,05, 2,09 e 2,11. 2,01, 2,03, 2,05, 2,09 e 2,11. Quem é que fica no meio, professor? No meio, quando você divide em duas partes iguais, fica o 1,94 metros e 1,98 metros. O que é que nós vamos fazer? A quantidade aqui, ela é par, dá 12. Então, eu vou pegar esses dois caras centrais, que a gente colocou de cor azul, e vou fazer a média aritmética dos dois, que nada mais é do que somar os dois e dividir por 2. 1,94 mais 1,98 soma, a divisão da soma dá 1,96. Você vai lá e marca a letra D. D de Deus. Tranquilo, queridos? Querem dar um print na tela? 1, 2, 3, printa a tela, salvou. Professor, não quero printar. Não tem problema, você retorna quantas vezes você achar necessária para entender a resolução, para entender a ideia, tá bom? Professor, ainda não estou entendendo aquela questão que você passou, você poderia voltar? Se você voltar um pouco o vídeo, você vai ver com mais calma, você vai poder analisar a resolução, você vai poder comparar com a sua resposta e ver aonde você está errando, ou onde você errou, onde você acertou. Parabéns também você que está indo bem, está mandando muito bem no nosso simuladão do Chave do Enem, tá bom? Vamos para mais uma questão, e essa é a nossa última questão. Eu preciso que você foque bastante nessa última questão, tá? É uma questão que envolve moda e é uma questão que pode trazer para algumas pessoas uma pegadinha no malandro aí. Então eu peço que você, por favor, se concentre. Dá uma respirada, dá uma ajeitada na coluna aí, levanta do sofá um pouquinho, dá uma respirada, pega a tua água, bebe ela, foca porque agora é a saideira, é a última, para a gente fechar com chave de ouro a nossa resolução do simulado. Vamos lá? Preparado? Vamos para a questão, nossa última questão. Lá do Enem 2016. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício que ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador? E isso é muito importante, ó. Ele quer no elevador, não é a moda do quadro. Perfeito? Presta muita atenção nisso aqui, jovem. Presta atenção nisso aqui, galera, ó. Ele não quer a moda que está dos dados do quadro. Ele não quer isso. Ele quer a moda das pessoas que estão no elevador. Tá? Desde a subida até o 5º andar. Qual foi a moda? Quantas pessoas que tiveram lá? Qual foi a quantidade de pessoas que mais esteve lá? Lembrando para você, jovem, que não sabe o que é moda ou que não lembra o que é moda é a frequência, é aquilo que mais se repete nos dados. Tá? O que mais se repete, essa vai ser a nossa moda. Ali já tem 2 spoilers, mas não tem problema. A gente vai verificar como é que chega nisso aí. Vamos lá. Então, presta atenção comigo, ó. Números que entram lá no térreo. No térreo entram 4. A questão nos falou. Entraram 4 pessoas. Logo, quando o elevador sai, só tem 4 pessoas aí. Não saiu ninguém. Entraram 4, não saiu ninguém que está no térreo. Subiu lá para o 1º andar. Quando ele chega no 1º andar, ele vai subir mais 4 pessoas. Então, tem 4 pessoas no térreo, mais 4 pessoas que subiram. Eu tenho 8. Só que agora, lá no 1º andar, das 4 que subiram do térreo, no 1º andar, 3 vão sair. Saíram 3. Restaram quanto, professor? 5 pessoas. Ok? Então, no 1º andar, a frequência de pessoas lá dentro são 5. No térreo são 4, porque não saiu ninguém, só entrou. Perfeito? Lá no 2º andar agora, professor, como é que vai ficar? Eu tenho 5 pessoas. Ok? 5 pessoas. Uma vai entrar, vai para 6. Porém, desse 2º andar, uma vai sair. Então, retorna para 5. Continua ainda as 5 pessoas. No 3º andar, mesma ideia. Tem as 5 que estavam lá do primeiro, do 2º.
E agora no terceiro, vão subir 2 e vão sair 2. Continua 5. No quarto andar, sobem 7. Sobem 2. Então 5 mais 2, 7. E não sai ninguém. No segundo andar, sobem mais 2. Então 2, 7, mais 2, 9. Porém sai 6. 9 menos 6, 3. Aqui nós temos a frequência de pessoas que estavam no elevador, desde o térreo até o quinto andar. A pergunta é, qual é a moda? Qual é a frequência que mais se repete? Lógico que é o 5, que se repetiu 3 vezes. Nesse caso, você vai lá e marca a alternativa letra D de Deus. Essa é uma questão bem legal, uma questão bem bacana, que a gente trabalha com moda nesse sentido de ver qual é a frequência, perceber que não está usando os dados, não está usando os números da nossa tabela ali, é mais uma análise mesmo de entra e sai do elevador, tá? Tenha muito cuidado. Muita gente pode ter marcado a letra A, 2, porque se você olhar o quadro, o 2 aparece bastante aqui, né? Ah, então a moda é 2. Negativo. Você precisa fazer essa análise dos quadros de entra e sai do elevador, tá? Galera, nós ficamos por aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui comigo. Muito obrigado a você que esteve aqui comigo, focou, respondeu no chat, marcou as alternativas, falou se acertou bastante, falou se não acertou, se retirou suas dúvidas. Foi muito legal ter você conosco. Esse Chave do Enem foram questões bastante interessantes, bastante legais, mas principalmente eu quero mandar um abraço especial, antes de finalizar, para os nossos queridos alunos lá no Rio Grande do Sul. É você mesmo, nós estamos muito solícitos com vocês, nós queremos mandar um abraço, dizer que nós estamos orando por vocês, tá? Que Deus abençoe vocês, nos encontramos no próximo Chave do Enem, forte abraço e tchau!